dos teus filhos. Então hoje, em se tratando, como eu disse a última terça, eu quero fazer um tipo assim de um fechamento de tudo aquilo que a gente esteve durante este mês falando e refletindo aqui com os irmãos. Vamos refletir um pouquinho nesta noite sobre família. Para isso, pega a sua Bíblia, pode ficar sentados mesmo como vocês estão, só peço a reverência à palavra, ao que vai estar sendo falado, e eu quero que você me acompanhe uma leitura bíblica que está em Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 9, vamos ler até o verso 21, parece uma leitura extensa, mas é necessária para a gente aqui um ponto de partida. Eu quero falar nesta noite então um pouquinho sobre família. Glória a Deus. E eu vou começar aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler até o versículo 21. Glória ao nome de Jesus. Assim como você está abrindo a sua Bíblia, eu espero que o seu coração também esteja sendo aberto para receber a palavra de Deus. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, amados? Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu sei que este texto é bastante conhecido de todos nós. E eu confesso, até porque eu gosto de texto mais fáceis no sentido de que é mais familiarizado. Até mesmo para a igreja entender, os irmãos compreender o que vamos estar falando. Então, como bem eu disse, nós estamos pensando, ou estamos pensando, durante todo este mês de maio, sobre família. Refletindo sobre família. E, sem dúvida alguma, eu vejo que é muito importante, é necessário que a igreja, como um todo, ela reflita sobre família. Mas reflita na perspectiva do Criador, na visão bíblica, na visão de Deus. Porque, queridos irmãos, família, sem dúvida alguma, eu sei que os irmãos têm consciência disto, é algo que nasceu no coração de Deus, é um projeto dele, posso assim dizer, é uma invenção dele, é uma criação dele. E sem dúvida alguma, se temos que buscar orientação acerca disto, é na vontade do Criador, é na sua palavra, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia traz para nós, o que a Bíblia nos instrui com relação a isto. E vou dizer aos irmãos, eu não tenho intenção nesta noite de esgotar este assunto, seria muita prepotência da minha parte.
Mas eu quero chamar os irmãos a uma viagem nesta noite, uma viagem bíblica. Nós vamos viajar na Bíblia agora. Nós vamos folhear a Bíblia agora. Nós vamos olhar à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia diz acerca deste tão interessante projeto de Deus que é a família. Família, eu começo dizendo aos irmãos que ela, sem dúvida alguma, ela deva refletir a imagem de Deus e a sua soberania. Por quê? Porque é o que eu acabo de dizer. Se nasceu no coração de Deus, se este é o projeto de Deus, como nós não temos dúvida com relação a isto, por essa razão que o diabo luta tanto para destruí-la, então vamos ver à luz da Bíblia isso que eu estou dizendo. A família, ela deva refletir a soberania, a imagem de Deus. Me acompanhe, por favor. Pegue a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26. Me acompanhe nesta leitura, por favor. Eu disse que vamos manusear a Bíblia. E à medida que você abrir a Bíblia, você deparar com este texto, eu espero que você esteja com seu coração aberto para ouvir e entender Deus, o que Deus vai estar falando. Ô irmãos, nunca vem para a igreja sem Bíblia. Olha uma exortação aqui para aqueles que não trouxeram Bíblia hoje. Você está pecando. Você está pecando. Envie um estudo à igreja, a casa de Deus, e não trazer a sua Bíblia. Isto é um pecado. Então traga a Bíblia quando você vir à casa de Deus. Isso é um sinal de que você está atento e quer ouvir Deus falar com você. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, um texto bem conhecido. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção, Deus fez o homem conforme a imagem e conforme a sua semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Verso 31, e eu paro aqui. E viu Deus tudo o que fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então veja bem, amados, este texto é fantástico. Eu posso ver aqui neste texto, na verdade, Deus criando uma família, Deus criando um homem, consequentemente, logo mais adiante, Deus cria a mulher. Mas quando aqui fala de homem, obviamente, lógico, nós podemos ver aqui incluso toda uma família, todo um histórico familiar, o início familiar, começou aqui. Observe que Deus criou este homem segundo a sua imagem. Por que segundo a imagem de Deus? Tentem, amados, ver aí o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus quando Ele criou o homem. Ele criou o homem para refletir a imagem dEle. Ele criou o homem para refletir a soberania dEle. Que as pessoas pudessem ver neste homem, ou seja, quem quer que seja, pudesse ver neste homem exatamente a imagem de Deus. Aí eu entendo por que o diabo tem tanta vontade de destruir, não é mesmo?
as famílias, de destruir, por que não dizer, a vida humana. Porque ele sabe que destruindo a vida humana, ele está destruindo o quê? A imagem de Deus. Quando o diabo coloca o homem num cativeiro, faz dele presa sua, e este homem vive como um animal bruto, ou seja, como um ser que, na verdade, perde toda a imagem de Deus, ele consegue o seu objetivo. É esta a vontade de Satanás. Mas a vontade de Deus, amados, é que nós paremos para pensar um pouquinho. Oi, para aí. Deus me criou para refletir a sua imagem. Deus nos criou para refletir a sua soberania, a vontade dele na minha vida, na minha casa, junto com os meus. É interessante essa passagem bíblica. Isso aqui abre como um leque para a gente falar muitas coisas. E eu estou me contendo aqui porque eu tenho muita coisa mais adiante para estar falando aos irmãos. Pois bem, então, primeiro ponto, a família deve refletir a imagem de Deus e a sua soberania. Em segundo plano, agora veja Gênesis 2, me acompanhe por favor. Gênesis 2, a partir do verso 18 ao versículo 25. Observe neste texto que você vai ver que Deus criou a família para banir a solidão e criar o companheirismo e o compromisso entre os da família. Diz assim, verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha o que Deus está falando. Eu não quero que vocês vivam em solidão. Deus é tremendo, amados. Deus é maravilhoso. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 20: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 25: por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhava. Dá para os irmãos observar? Veja só, Deus aqui, nestes versículos, agora em Gênesis 2,18, colocando a sua vontade na criação da família. A família é um lugar onde não deve haver solidão. Não tem lugar para solidão. Quando a gente convive em família, e amados, isso até na igreja, né? Claro, eu vejo que a igreja, sem dúvida alguma, é uma família para as famílias. Não sei se vocês entendem essa expressão. A igreja é uma família para as famílias. A igreja é constituída de família. E quando as famílias se reúnem, nos tornamos uma só família. E quando nós nos tornamos uma só família, não existe lugar para solidão. Existe companheirismo, existe compromisso. Quando a gente convive, por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 133: ó quão bom e suave é que os irmãos. Interessante. Irmandade, relacionamento, compromisso, irmãos. Quando nós vivemos como irmãos, a Bíblia diz, isso é agradável aos olhos do Senhor. Obviamente,
Quando a gente vive assim, nós banimos qualquer sentimento de solidão. Nós não estamos só. É tão agradável quando a gente ouve alguém dizer assim: você não está só, eu estou com você. Isso tanto no relacionamento familiar, quanto também no relacionamento nosso como irmãos em Cristo, na fé em Cristo Jesus. Isso é agradável, e que às vezes faz falta, e que às vezes nós ficamos esperando que as pessoas digam para nós, enquanto nós deveríamos agir diferente. Por que esperar que as pessoas digam para nós? Por que não nós dizer às pessoas, né? Às vezes nós somos um tanto egoísta, às vezes orgulhosos, deixamos que esse sentimento maligno às vezes domine os nossos sentimentos, os nossos corações, e tomamos uma posição que não queremos às vezes descer um pouco, né? Dirigir a quem quer que seja. Olha, por que não? Seu marido, seus filhos, enfim, em família, dizer: olha, conte comigo. E principalmente naquelas horas que as coisas, quem sabe, não saíram de acordo, não ocorreu como deveria ter ocorrido, alguma situação adversa, que isso acontece, conflitos familiares. Quantos conflitos que existem, não é mesmo? No relacionamento, em família. Ora, queridos, é aí que nós temos que aprender: olha, você não está sozinho. Você não está sozinho, eu estou aqui. Recentemente, vou abrir um parênteses aqui para me contar um fato, talvez vocês ouviram. Foi num programa do pastor Silas Malafaia, algum tempo atrás, e eu ouvi ele contar um testemunho da irmã dele. A irmã dele, preparando para casar, no dia do casamento, resumindo a história, que é um tanto extensa, e ela foi para o casamento, e no dia do casamento, o noivo não foi para o casamento, desistiu do casamento. E a noiva ficou no altar esperando, irmã do pastor Silas. E a noiva entrou num desespero. E o pastor Silas conta, resumindo a história, que a sua mãe abraçou a filha naquele momento e disse: minha filha, Deus tem o melhor para você. Se ele não veio, é porque Deus não deixou. E você não está sozinha, você tem uma família. É interessante isso. Por quê? Porque numa hora dessa, amado, o sentimento quer falar mais alto. As razões, e aí vai. E muitas das vezes de nós damos vazão ao sentimento, e não ao que realmente está acontecendo, talvez no mundo espiritual, a soberana vontade de Deus, o querer de Deus. É difícil às vezes a gente ver a vontade de Deus numa hora dessas, ou qualquer uma outra semelhante, de dor, de enfermidade, de perca e etc. Mas é aí, meus amados, preste atenção, é que nós temos que voltar para Deus e a sua palavra, entendermos que existe um Deus soberano que determina todas as coisas e que nada acontece fora da permissão dele. Nós precisamos de entender isso. Então, voltando aqui, na verdade, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta como nós lidarmos como família, vivemos em família, exatamente para que a solidão seja banida e o companheirismo e o compromisso sejam valorizados na convivência familiar. Companheirismo, amados. O que é companheirismo? Não é você ficar investigando, não é você ficar fiscalizando, não é você ficar perseguindo. Companheirismo não é isto. Companheirismo, meus queridos amados, é exatamente o que eu acabei de dizer. É no momento da dificuldade, da adversidade, ou qualquer um outro momento de conflito, que seja qual for ele, você se colocar ao lado da pessoa e dizer assim: olha, custe o que custar, aconteceu ou não aconteceu? Deixa eu falar um caso aqui, que não é nada absurdo. Imagine, ainda ontem eu falava isso com a minha esposa. Imagine se a sua filhinha que você tanto ama, ou seu filho que você tanto ama, chegar em casa, a sua filha e dizer assim: mãe,
pai, eu me engravidei antes do casamento. Meu Deus, pastor, que é isso? Que absurdo. Eu conheço o pai que tocou a filha, crente, obreiro, que expulsou a filha de dentro de casa porque aconteceu um fato como este. Claro, não estou dizendo que um fato como este a gente vai aceitar assim, com um sorriso aberto, aleluia, dando glória a Deus. Não, eu não estou dizendo isso. De repente alguém pode até pensar, né, que com eu falar desta maneira, às vezes, então quer dizer que tem que aceitar isso com um sorriso aberto. Não é assim. O pecado é pecado, amados. Ele não deixa de ser pecado. E o pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz acerca disto. Agora, abandonar, jogar fora, é isso que o diabo quer. Jamais. Jamais. É interessante, ainda ontem à noite eu conversava isso com a minha esposa. Porque eu tenho 2 filhos rapazes dentro de casa, estão namorando, falando-se em casar. Oramos constantemente. Todo domingo lá em casa eu reúno os 4, os casais, oro por eles, peço a Deus para guardar. Enfim, todo domingo nós temos um compromisso de tirar uns minutos de oração e de leitura Bíblia junto. E a oportunidade que eu tenho para colocar certas coisas que a gente vê, percebe. Porque, sabe por quê? Eu descobri no Velho Testamento, porque eram os pais que escolhiam a noiva para os seus filhos. Não sei se os irmãos já pararam para pensar acerca disso. Sabe por que que no Velho Testamento eram os pais que escolhiam? Porque os meninos daquela época, os adolescentes, que eram adolescentes, que começavam a namorar para casar, eles não tinham estrutura psicologicamente, emocionalmente para escolher. Os pais, por ter uma vivência, uma convivência mais madura, era eles que escolhiam. Porque se deixasse eles escolher, meu querido, amados irmãos, a escolha poderia, sem dúvida alguma, ser uma má escolha. Então eram os pais que escolhiam. Olha, a gente percebe que até certo ponto, ou por que não dizer, isso tem um certo embasamento, por que não dizer, é toda a verdade, porque, olha, esses meninos de hoje, principalmente hoje, a maioria deles, eu tenho 2 rapazes, por mais que você tenta passar certas coisas para eles, eles não aceitam, não concordam. Só depois que acontece, aí sim, aí a ficha cai. Aí já é tarde. Você está entendendo? A cabecinha. Tem muitos hoje que estão indo para o casamento só pensando que sexo, sexo, sexo. E casamento não é só isso, a gente sabe disso. Embora que a gente sabe que isso tem uma porcentagem muito grande no casamento, que eu não vou aqui me arriscar quantos por cento. Tem algumas pessoas aí que se arriscam, 70%, 80%, 90% do casamento. Mas eu não vou me arriscar aqui qual é a porcentagem. Mas vida de casado não é só isso. Ninguém vive, como diz aí fora, só de amor. Vive também de feijão, de arroz, vive também de, você entendeu? De outras coisas. Ninguém vive só de amor. Amor, amor, como as músicas mundanas aí diz, né? Como o povo aí fora diz, só amor, amor. E tem muitos entrando no casamento pensando nisso, que é só amor. Só amor. É a hora que dança feia, amado, depois. É aí que quando vem as dificuldades, aí a coisa pega. Ah, eu pensava que não era assim não. Eu pensava que era diferente. Aí que entra o que eu disse há pouco, parece que ele está fugindo aqui, mas não. Aí que entra há pouco o que eu disse, a imaturidade, a infantilidade, a criancice, cresceu no tamanho. Olha assim, é um homão, mas pergunta, a idade é de criança. E quando conversa, a fala é de menino, imaturo, que não tem experiência nenhuma. É aí que entra os pais. Aí que os pais estão. Eu estou falando que eu tenho 2 filhos. Não estou falando aqui de ninguém. Mas a verdade é o seguinte. Aí que entram os pais. Senta aqui. Vamos conversar. Vamos trocar umas ideias. Deixa eu passar algumas coisas para vocês. Com experiência própria. Que a gente viveu. Que a gente passou. E aí, passar para eles o que a gente puder passar. Porque eu acredito que eu já falei aqui. Depois, amados, que casa, aí, meu querido,
não tem mais muita coisa que fazer, não. Aí se a sogra entra, se o sogro entra, aí, meu amado, eu tenho que cuidar agora, enquanto está debaixo do meu teto, junto comigo. Eu tenho a ideia o seguinte, e eu falo constantemente lá em casa, ó, o dia que vocês casou, saiu pela porta ali com a malinha de vocês, agora, meu irmão, é só vocês lá. Que quando eu me casei, eu tive essa experiência. Eu passei um ano certinho, morando no mesmo quintal que minha mãe morava. Comemos macarrão puro um ano. Era o que tinha que comer dentro da minha casa, sem a minha mãe, sem o meu sogro e a minha sogra saber, jamais. Como que o senhor conseguiu? Criei estratégia. Porque eu sei que eu sabia que o dia que eu chegasse lá na minha mãe, falasse que eu estava passando por qualquer necessidade, ainda mais o meu sogro, que tinha fartura dentro de casa, que ele era muito farturento, eu tenho certeza que jamais iriam deixar eu e a minha esposa comer macarrão puro. Eles não iam deixar. Mas sabe qual era a minha concepção, meu amado? Com 20 anos de idade, eu casei com 19, completando 20 anos. Sabe qual é a minha concepção? O que nós tivermos que passar, nós vamos passar nós dois sozinhos. Eu não quero que os meus pais saibam, não quero que os seus pais saibam. Mas nós vamos vencer, nós vamos passar. Isso vai servir de experiência para que quando Deus nos der o muito, nós vamos saber valorizar. Eu tinha essa ideia, essa maturidade eu consegui. E passei, amados, um ano. Depois disso, quando nós contamos para eles que depois que passou a prova, que veio a bonância, meu amado, eu quase apanhei. Minha mãe ficou contrariada. Meu sogro, jamais vocês... Eu sabia, porque o dia que eu contasse para vocês, vocês iriam lá socorrer. Mas eu fiz questão de não contar. Mas graças a Deus passou. Nós sobrevivemos, não morremos não. Estamos mais ligados um com o outro e convictos de que Deus é Ele que supre todas as nossas necessidades. Agora tem casaizinho aí que casar hoje e que passar uma provação dessa... No mesmo dia, mamãe, vem cá, mamãe, nós aqui tá... Aí entra a sogra, entra o sogro, nós estamos aqui passando provação, o fulano está desempregado, não tem que comprar. Ei, meu irmão, aí a hora que entra a sogra, o sogro estraga tudo. Deus está tratando, Deus está trabalhando. Ainda hoje eu falava para minha esposa, teve alguém aqui que não veio ao encontro de casais por questão de financeiro. E eu disse para minha esposa, fala para essa pessoa, fala para esse casal, que eles podem vir. Depois, de quando eles puderem, quando puderem, eles pagam, não tem problema. Aí eu pensei assim, não vou abrir mão, porque é o seguinte, porque a gente conhece a história. E de repente Deus está trabalhando e nós estraga o que Deus está fazendo. Amados, a gente tem que entender isso, amados. Nós temos que ter maturidade espiritual suficiente para nós não atrapalhar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, que muitas das vezes nós colocamos acima de Deus e tomamos o lugar de Deus. Deus está tratando com a pessoa, Deus está trabalhando com a pessoa, e nós entra para socorrer, para resolver, e Deus fica lá, você atrapalhou. Eu estava fazendo a obra na vida dele e dela. Não, a igreja impediu, aí Deus afasta. Sabia? Deus afasta, amados. Deus afasta. Eu já percebi isso, eu já contei a história aqui. Quando eu tentei ajudar Deus uma vez. Eu já falei, acho que os irmãos devem lembrar. De um irmão lá no Nova Esperança. Quando eu cheguei nele, ele que fez um propósito com Deus de entregar 20% de dízimo. E eu fiquei tão preocupado com aquilo. E um dia eu cheguei na casa dele e falei assim, irmão, vem cá. Melhor, chamei ele lá na minha casa. Chamei ele lá na minha casa, ele foi lá, era presbítero, era o meu vice-dirigente da igreja. Eu falei, irmão, faz isso não. Olha, a Bíblia só manda dar 10%. Não entrega 20% não. Papapá. E tentei arrumar argumento bíblico e tal. Convenci, ele baixou a cabeça, me ouviu, respeitou e tudo. E na hora que eu terminei, ele falou assim, pastor, posso falar só uma coisa para o senhor? Eu falei, fala, irmão, pode falar. Ele virou para mim e falou assim, não entra nisso não. Isso é um negócio meu com Deus. É um compromisso que eu fiz com Deus. Eu não fiz com o homem, eu fiz com Deus. Não entra nisso não. Sabe o que eu vi? O Espírito de Deus falou na hora no meu coração assim.
você está tomando lugar de Deus. Você está impedindo o que eu tenho para fazer. Foi como fosse um tapa. Falei, nunca mais. A gente aprende assim, infelizmente, a gente aprende assim. Ele tinha uma causa para receber muito tempo atrás. E ele fez esse propósito. E Deus deu a causa para ele. Ele conseguiu, na justiça, um problema que ele tinha há muito tempo para receber um dinheiro da antiga Transurba ainda. E Deus abençoou e ele conseguiu. Mas foi em cima do propósito que ele fez. Então, meus amados, nós temos que vigiar muito com relação a isso. Cuidado, viu, irmã e irmão? Quando você entra lá nas questões lá fora, pede direção de Deus primeiro. Direção de Deus. Por isso que muitas das vezes eu espero, quando as pessoas chegam, falam, eu não vou no ímpeto, eu não vou naquela euforia ali, pastor, está assim. Não, eu pergunto para Deus, Deus, é para mim. Deus, eu posso. Aí eu analiso primeiro a situação. Senhor, aí sim, agora eu vou. Então o Senhor me autoriza, eu vou. Ainda mais em questões de família. Como os irmãos sabem, eu fui pastor no Pompeia por quase 7 anos, praticamente 7 anos. E tinha um casal. Este casal vivia em pé de guerra. Um dia, só que a esposa não era crente, só ele que era crente. Um dia a casa lá estava pegando fogo, força de expressão. A briga estava instalada, o conflito estava instalado. O irmão liga lá em casa, na casa pastoral, pastor, corre aqui, vem aqui, porque aqui a situação está assim, assim, assim. Sim, entrei dentro do carro, minha esposa, vamos lá. Chegamos, quando nós descemos do carro, amados, a mulher, que não era crente, quando viu nós descendo do carro, já foi nos encontrar mais ou menos uns 10 metros antes, virou para mim, minha esposa, e diz assim, o mesmo caminho que vocês veem, vocês vão embora. Quem chamou vocês aqui? Eu não quero vocês aqui, vai embora. Eu olhei para minha esposa, não falar o quê? Não tinha que falar nada, com a biblinha debaixo do braço. Entramos dentro do carro, vamos embora. O trajeto que nós até chegar na casa pastoral, eu e minha esposa ficamos mudos, não falamos nada, mas refletindo sobre aquilo. Quando chegamos em casa, eu disse para ela, você aprendeu alguma coisa? Como? Eu falei também. Será que você aprendeu a mesma coisa que eu aprendi? Ela virou para mim e disse, eu acho que sim. Então deixa eu dizer para você o que eu aprendi. Nunca mais, casal nenhum que me chamar quando estiver brigando, eu vou. Ele sabe o caminho da igreja. Ele sabe onde o pastor mora. Ele sabe que a igreja tem um gabinete pastoral. Então, se eles quiserem conversar, eles vão lá na igreja e eu atendo lá na igreja. Porque ir na casa deles, eles têm todo o direito de mandar quem quer que seja embora, porque está dentro da casa. Agora, aqui dentro da igreja, quem vai mandar o pastor embora? Aí eu tenho argumento para dizer, não, quem vai embora é você. Eu estou na igreja. A gente aprende assim. É desse jeito que a gente aprende. Então, cuidado. Por que eu estou falando isso? Não sair fora do assunto, não. Amados, a gente tem que ter cuidado. Irmãos, cuidado. Nas questões que entram. Não vá assim querendo ser o salvador da pátria, não. Querer resolver a coisa, não. Porque não é nós que resolvemos, é Deus. E se Deus não resolver, amados, ninguém mais resolve. Se Deus não fazer, ninguém mais faz. Não é eu e nem você. Não é porque eu sou pastor, é eu que sou o salvador da pátria. Não, é Deus, é Ele que faz. É Ele que tem que fazer. E é na direção dEle que nós temos que andar. Nós temos que ter intimidade suficiente com Deus para buscar dEle a direção. Pai, posso ir? Orar antes, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer. E não ir pelo sentimento, porque os sentimentos falam mais alto. Ah, é a irmã. Não, tem que ir lá socorrer a irmã. Olha, é a irmã é veterana lá na igreja. Olha, é o irmão. Nós não podemos abandonar. Não podemos. Sim, nós não podemos abandonar. E quem diz que deixar de ir é abandonar? Quem diz que deixar, amados, de ir lá é abandono? Desde que Deus está tratando com a pessoa lá. E é Ele que trata. Está entendendo? É Ele que trata, não somos nós. Com essa palavra eu não quero dizer que nós estamos isentos de visitar, de cuidar. Por favor, não me entenda mal. Eu estou colocando uma situação aqui de que, agora mesmo, eu fui visitar. Agora à tarde, eu e a minha esposa visitamos três casas. 3 irmãos que estão doentes, hospitalizados.
fomos no Santa Genoveva, visitamos a irmã Maria, fomos lá no irmão Isaías, visitando os irmãos. Ora, não estou falando isso. Estou falando em questão de conflito, de situações conflitosas, aonde está a guerra estabelecida. Nós temos que buscar a estratégia de Deus, porque senão você chega lá, você é atingido, o diabo te atinge também, e te machuca, e você sai de lá frustrado, decepcionado, e quem sabe até caído da fé. Perde a fé, porque não era hora de você entrar naquela situação. E principalmente questão de família, meu Jesus, é delicado. Eu já vivi situações, irmãos. Já vivi situação do diácono chegar na porta. Esse foi diferente. A mulher foi parar lá na nossa casa pastoral, na casa onde a gente morava, lá no Santa Cruz. E era pastor lá, a irmã, a esposa de um diácono, chegou corrida, fugida, porque o marido mas queria matá-la. E ela entrou na minha cozinha e já foi parar lá no quarto. Quando eu deparei, o irmão já estava na porta. E armado. Diácono da igreja. Ele falou assim: pastor, põe ela para fora. Aí eu me senti no direito. Falei: você está na porta da minha casa, eu te peço respeito à minha casa, eu te peço respeito à igreja do Senhor. Sua mulher está lá dentro, eu não escondo. Só tem um detalhe: eu não aceito você derramar sangue na porta da minha casa. Não aceito. Falei com a autoridade de Deus: eu não aceito você derramar sangue na porta da minha casa. Você pega ela está lá dentro. Você pega ela e leva ela para onde você quiser, mas longe daqui. E ele chamava e a irmã não saía, ele gritava, a irmã não saía. É lógico que ela não ia sair fácil. E quando é fé, ele então foi-se embora. Ele subiu na moto e sumiu. E foi a hora que eu falei: irmã, onde seus pais moram? Moram em Goiânia. Então chamei um táxi, pus ela dentro do táxi e falei: vai embora para a casa dos seus pais. Vai embora para a casa dos seus pais. Então, situações, amados, que a gente vive e já viveu, que nos dá uma certa bagagem, uma certa experiência. Eu conto isso aqui porque muitos irmãos não sabem, às vezes até estranham algumas atitudes. Amados, nós não somos marinheiros de primeira viagem. Temos muito que aprender, sim, mas o que eu já vivi em muitas situações tem me dado estrutura o bastante suficiente para me pensar 1, 2, 3 vezes antes de entrar em qualquer situação. Antes até mesmo de querer resolver qualquer situação. A primeira é a orientação de Deus, divina, direção de Deus. A emoção não pode falar mais alto. É a palavra de Deus que tem que falar mais alto. É a direção de Deus para falar mais alto. Vamos voltar ao texto. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 3. Nossas horas passam. A família deve viver debaixo da bênção de Deus e não da maldição. A família, sem dúvida alguma, eu acredito que todos nós temos consciência que a família hoje ela sofre sobre a influência da queda que Adão e Eva sofreu lá no Éden, quando eles caíram em pecado. Esta influência da queda trouxe uma maldição. Essa influência da queda de Adão e Eva, que foram os nossos pais carnais, trouxeram consequências. Olha o que diz o texto Gênesis 3, verso 1 a seguir. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a carne do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos partir aqui do ideal de Deus aqui, o projeto inicial dele, né? E vimos aqui, vamos notar aqui nessa passagem bíblica, a queda de Adão e Eva aqui, o quanto isso trouxe consequência para a humanidade. Pensa comigo, meus queridos. Vimos que o pecado aqui, ele afastou toda a criação do Senhor. O pecado aqui afastou a humanidade, corrompeu a humanidade. O pecado aqui, na verdade, afetou todos nós. É tanto que lá em Romanos, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por esta causa, por essa razão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, os relacionamentos foram modificados, a relação do homem com Deus foi quebrada. O resultado disso, a relação do homem com a mulher ficou abalada a partir deste momento. E por esse motivo é que vemos muitos lares hoje sendo destruídos. Por quê? É porque na verdade começou lá. A relação aqui foi quebrada, né? Essa família aqui sofreu um ataque violento da parte do diabo, da serpente, do inimigo. Essa família aqui sofreu ferrenhamente com o intento, o desejo do diabo, que era destruir, porque ele sabia que aquele homem era a imagem de Deus, assim como nós. Voltando bem no início do que nós falamos nesta noite, que nós somos a imagem de Deus. Então o diabo tentou apagar, destruir esta imagem, e é o que ele faz até nos dias de hoje. E é destruindo a família que ele consegue o seu intento. E por esse motivo é que vemos então muitos lares sendo destruídos. É por isso que vemos a violência imperar nos nossos dias, né? Nossa sociedade hoje é uma sociedade injusta. A injustiça social é gritante em nosso meio. A justiça social faz com que a violência aumente. Todos nós somos conscientes disto, né? Vivemos de crise em crise. Isto acontece por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado, na verdade, tem trazido as suas consequências. E uma das consequências do pecado, além de separar este homem de Deus, de distanciar este homem de Deus, de modificar o comportamento do homem, de alterar o relacionamento dele com o seu semelhante, com o seu próximo. Por que existem estas violências, essas agressividades que existem hoje nos dias ordienos em que estamos vivendo? É exatamente porque começou lá em Gênesis capítulo 3, quando houve a queda do primeiro homem e da primeira mulher. Muitas vezes nós temos visto hoje pais fechando seus olhos para o que está acontecendo com seus filhos, não percebe que eles estão a ser agentes cativos da violência. Violência, como bem já diz um adágio, ela gera violência. Quem é violento na área social vai produzir violência física, e aí vai. Oh, meus queridos irmãos, eu quero concluir aqui, é claro, não vou fechar o assunto, como eu disse, eu não quero esgotar este assunto, mas eu quero partir aqui para a conclusão, quero dizer, que tudo isso que eu falei aqui está intimamente relacionado à igreja e à família. Deixa eu explicar rapidinho isso aqui. Não o conceito muitas vezes distorcido que temos de igreja como sendo um lugar para pessoas boas. Amados, aqui não é lugar para as pessoas boas. Eu costumo dizer, se existe um lugar onde existe pessoas com defeitos, é a igreja.
Você sabia disso? Aqui é o lugar onde existe mais pessoas com defeito, é aqui na igreja. Por quê? Porque aqui nós temos a Bíblia é como fosse um espelho. Como hoje, estamos aqui falando. Ela reflete, ou melhor, nossa vida tem que refletir na palavra. E à medida que a gente vai aprendendo a palavra, as máscaras vai caindo, nós vamos nos descobrindo, nós vamos percebendo que nós somos cheios de defeitos, que nós somos egoístas, que nós às vezes somos um tanto avarentos, que nós somos, enfim, agressivos, violentos. A palavra de Deus, ela nos confronta. E à medida que a gente vai sendo confrontado, a gente vai nos descobrindo quem somos. Quem somos? Quem você é? Quem nós somos? Meus queridos e amados irmãos, a igreja, eu vejo assim como um hospital. Acho que os irmãos já devem ter ouvido isso. Mas eu vejo da seguinte forma, como um hospital da seguinte forma. Tem uns recebendo altas, indo embora para casa, curado. Tem outros na UTI, que está respirando por aparelho, quase morrendo. Tem outros que está na enfermaria, tem outros que está no apartamento, e tem todo tipo de doença. Tem uns com uma simples febrinha, está febril, mas tem outros que estão com doenças profundas. Mais ou menos assim, a igreja é como um hospital. Mas também tem aqueles que estão recebendo alta, que alcançaram a cura. Igreja, sim. Igreja, amados, é o lugar aonde, eu quero deixar isso aqui bem claro, aonde as nossas imperfeições, elas são notórias. E a gente tem que aprender como família, já que estamos falando em família, e a igreja, como eu disse bem no início, é uma família para as famílias, então nós temos que suportar aqueles que estão doentes. Suportar. A Bíblia manda suportar. Suportar os fracos. A Bíblia manda, amados, nós suportarmos aqueles que estão manquejando. É suportar. E não jogar fora. Então, é esse o mandamento bíblico. Em Mateus capítulo 2, vou terminar, verso 16, Marcos, aliás, capítulo 2, verso 16, se você quiser acompanhar, a palavra de Deus é assim: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus está ensinando aqui? Amado, os fariseus, os escribas ficaram tão preocupados em ver Jesus comer, sentar à mesa e comer com os pecadores. O medo deles era que Jesus se contaminasse, ou coisa assim, semelhante. Chegaram a Jesus e chegaram aos discípulos de Jesus e perguntaram: que história é essa? Que história é essa? Ele sentar com os pecadores e beber com os publicanos, chefe dos publicanos. Que história é essa? Jesus, conhecendo o coração deles, aí Jesus expressa dizendo: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. O que você aprende? O que nós aprendemos com isso aqui? É óbvio, amados. Aqueles que estão doentes, como eu disse, já que a igreja é comparada como um hospital, aqueles que estão em fase terminal é que precisam realmente de cuidados. Que precisa de cuidado. É os doentes que precisam de médicos. Não é o são, quem está são, está são. Não precisa de médico. Nem lembra de médico, não é assim? Quando a gente está bem, não sente nada, você lembra de médico? Não quer nem saber de médico. Mas sentiu qualquer situação de enfermidade, tem que ir ao médico, tem que marcar uma consulta. Eu preciso de um médico, um bom médico, aí pergunta um e outro, tal. Não é assim? Então, isto é bíblico. Os sãos não precisam, e sim os doentes. Então, é estes que nós temos que buscar. A igreja é para quem necessita ser curado. A família também deva ser, sem dúvida alguma, um ambiente que transmita cura.
E não um ambiente que fira. Não, um ambiente que transmita cura. E a igreja, sem dúvida alguma, também é para aqueles que necessitam cura. Quem reconhece que tem um problema, quem seja lá qual for o problema, um problema sério, chamado aqui pecado, um problema chamado desobediência, rebeldia, tudo isso também é pecado. Quem reconhece que tem esse problema sério, necessita então de Jesus, de ser perdoado por Jesus, de correr para os braços de Jesus. Então vamos fazer uma análise. Como que está a nossa saúde espiritual, já que nós pertencemos a uma igreja que é comparada ao hospital? A que nível está o seu grau de saúde espiritual? A que nível? Está doente? Qual que seriam os sintomas de um crente doente? Paulo escrevendo acerca da ceia, já vou fechar a Bíblia e vamos encerrar aqui. Vocês devam bem lembrar que Paulo, falando acerca da ceia, ele diz assim: por causa disto há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. 3 classes. Por causa disso. Por causa de quê? Aí o contexto deste versículo fala: por causa de quê? Primeira coisa, amado, falta de comunhão com Deus, falta de intimidade com Deus. Isso adoece, sabia? Adoece. Quando nós não cultivamos um relacionamento profundo com Deus, não buscamos este relacionamento de comunhão com Ele, conectado com Ele, diariamente, o risco é muito grande de nós enfraquecermos, desanimarmos, voltarmos atrás. Se nós vivemos só na superfície e não aprofundamos, saiamos da superfície, se nós não saímos da superfície, mas vivemos só na superfície, o que vai acontecer? É o que eu falei aqui na terça-feira passada. Lembra dos 2 fundamentos? Dos 2 construtores? O que vai acontecer? Sua casa vai cair. A tempestade vem, os vendavais vêm, e a casa não vai resistir, ela vai cair, porque está na superfície. Mas se ela estiver fundamentada na rocha, se você fez um bom planejamento, se você fez um projeto para construir a sua casa, analisou o solo, fez um fundamento, que a Bíblia diz que não há outro fundamento, existe um único fundamento que é Cristo Jesus. Se você fez sobre ele, então a sua casa vai subsistir. Doença espiritual é deixar, amados, de alimentar das coisas de Deus. Adoecer espiritual é você não viver uma vida de comunhão com Ele, íntima, constante, permanente, com a sua palavra, enchendo o seu coração, a sua mente das coisas de Deus. E eu termino aqui convocando, chamando a igreja do Senhor, para que nós possamos viver essa profundidade de relacionamento com Deus, de busca, mas de busca mesmo, sair da superfície. Sair da superfície. Nos tempos para cá, Deus tem colocado no meu coração fortemente um desejo muito grande, e eu tenho buscado isso, confesso aos irmãos, eu tenho buscado isso da parte de Deus, de sair da superfície, de viver uma vida cristã com profundidade mesmo, sair da superfície, abrir mão dos preconceitos, abrir mão de ideias pré-estabelecidas. O desejo é muito forte no meu coração de viver uma vida com muita intensidade, uma vida de muita intimidade com o Senhor, porque eu vejo isso necessário na nossa vida. Porque muitas vezes, amado, nós ficamos aqui, no nosso convívio aqui, às vezes a gente acostuma sentar neste banco, acostumamos ouvir palavras abençoadas, acostumamos com o estilo de vida que às vezes estamos levando, religiosa demais, muito religiosa. E eu vejo que Deus tem muito mais do que isso para nós. Ele quer ter intimidade conosco, você ouvir Ele falar com você, você tem intimidade ao ponto de você
Na verdade, amado, ter Ele não é ao seu lado, não. Mas ter Ele dentro do seu coração e saber Ele lá estar. Deus está comigo, eu não estou sozinho. Eu sinto a sua presença, eu sinto Ele na minha vida. Eu não sei se eu já contei a história para terminar do pastor Billy Graham. Põe-se de pé. Pastor Billy Graham conta-se uma história que eu acho que ela cabe muito bem aqui. Ele conta-se que uma certa feita, ele estava passando em uma certa rua, estava entardecendo, tipo assim, 6 horas da tarde, já escurecendo, e tinha um garotinho soltando a sua pipa, ou arraia, como nós conhecemos aqui. E a sua pipinha estava bem longe, já estava escura. Ele deu toda a linha e a pipa desapareceu porque escureceu tudo. E o pastor Billy Graham ia passando, dizendo ele que parou e viu lá um menino dando os puxão na linha, mas não via a pipa porque já estava escuro. E ele teve uma curiosidade de chegar no garoto e perguntar: o que você está fazendo, garoto? Ele disse: o senhor não está vendo? Eu estou soltando a minha pipa. E dava os puxão na linha e tudo. E o pastor olhou, falou assim: mas eu não estou vendo a sua pipa. E o garoto disse: eu também não, mas eu tenho certeza que ela lá está, porque em vez em quando eu sinto puxão na linha, e isso me dá certeza que a minha pipa está lá. Aí o pastor Billy Graham diz que sentir a presença de Deus é mais ou menos assim. Não estou vendo Ele, mas de vez em quando eu sinto uns puxão lá dentro do meu coração, e eu sei que Deus lá está. E eu sinto assim. E eu quero aumentar isto. Eu quero buscar mais isto. Eu quero ter a plena convicção, sem sombra de dúvida, que esses puxão, que essa presença, que esse tocar de Deus seja ainda mais forte, para que eu possa realmente ter a certeza de que Deus lá está. Como que está o seu nível espiritual, como igreja, como família, sua convivência? Tem sentido a presença de Deus? Não estamos vendo Ele, mas estamos sentindo Deus na nossa vida. Eu quero orar a Deus, terminando aqui, encerrando aqui, e já vamos terminar o nosso culto já. Mas eu quero orar a Deus agora. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos agradecidos ao Senhor por esta noite, por este momento, aonde, Pai, aqui ministramos a Tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui nesta noite para receber aquilo que Tu tens, Senhor, reservado aos nossos corações. E eu sou grato a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver com intensidade, Senhor, a Tua palavra. A ter, Senhor, um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor e com o mover do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, pelas famílias aqui representadas. Eu oro, Senhor, por cada servo do Senhor, por cada filho do Senhor aqui, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, meu Deus, e que o Senhor possa suprir todas elas, que a mão poderosa do Senhor possa, meu Deus, estar removendo tudo aquilo, Senhor, que impede o fluir, o agir, o operar do Senhor nas nossas vidas, que o toque do Senhor aconteça, Senhor, nos corações e no ser de cada um dos Teus filhos aqui. Nós oramos e acreditamos, Senhor, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, e é a Ti, Senhor, que nós oramos, e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3, 1. Que é o toque poderoso Deus, e contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor, e a vitória é garantida na